Próximo item que nós vamos entrar agora é voltado para a área de migração Android. Na verdade, seria migração e modernização Android e, por fim, a parte de aplicação de voz também. Que todas essas ferramentas, elas são feitas, todas essas ações, elas são feitas através das mesmas ferramentas. Certo? O que seria então a tal da migração Android, que a gente fala bastante por aí, né? Como o Giovanni comentou, aí, na verdade nós temos uma série de dispositivos ainda Windows que estão rodando por aí, mas a tendência é que todos os dispositivos passem a ser Android, né, no futuro até bem curto. Na verdade já é no presente, né? E como a gente faz isso, por exemplo, em sistemas em que eu rodo, por exemplo, um Telnet aí no meu coletor Windows e eu preciso migrar para o Android, né, de forma rápida e simples, né? A Ivanti disponibilizou uma ferramenta que eles chamaram de MOMS, né, que é o processo de migração, otimização, modernização e a última etapa seria a aplicação de voz, né, aplicação de fala. Então, essas 4 etapas elas podem ser usadas para, além de fazer uma simples migração Android, né, trazer uma experiência Android para o usuário, né, transformar o sistema que nós temos em uma aplicação com cara de Android, né, e rodando em Android. Então, nessas 4 etapas, por exemplo, a primeira etapa, que seria a migração, que seria a migração simples, né? Desculpa, até voltando um pouquinho, todas essas etapas aí, elas são feitas através de uma ferramenta chamada Velocity. Então, o Velocity, ele é uma ferramenta que roda em Android, né? Ele é um aplicativo que fica instalado no dispositivo, e é através dele que você faz toda a parte de migração, modernização, emulação de terminal em Android, aplicação de voz, browser industrial e assim por diante. Em grandes linhas, né, não é diretamente assim, mas em grandes linhas ele é a versão Android do Telnet, certo? Então, muitas das ferramentas que estão presentes no Telnet, elas estão presentes também no Velocity, além de uma série de novas ferramentas, né, e também bem mais moderno, mais ágil, mais fácil de usar. Então, vamos lá. Como eu comentei antes, o primeiro passo, né, seria relativo à migração. A migração basicamente é pegarmos ferramentas ou funções ou aplicações que rodam em ambiente Windows, em coletores Windows, aplicações Telnet, tá? Muito importante observar isso, e trazer para o Android, né? Então, isso, como eu comentei, roda no Velocity, né? Se pode fazer uma migração Android em poucos minutos. Por exemplo, eu simplesmente quero trazer essa aplicação do Windows para o Android, né? É uma simples configuração de perfil de host, né? De conexão com o servidor. Então, por exemplo, essa telinha que está aparecendo na esquerda é um exemplo de uma tela de um Telnet rodando no Android. Então, uma simples configuração que eu posso, inclusive, fazer diretamente no dispositivo, sem ter nenhuma ferramenta externa, eu já conecto esse dispositivo no meu servidor Telnet rodando no Android. Certo? Então, a parte de migração é bem simples. E seria o passo inicial básico. Não exige nenhuma ação adicional, nenhuma captura de tela, nenhuma configuração adicional em nenhuma ferramenta de programação, nada do gênero. É só configurar no dispositivo, né, a conexão com o host, o tipo de emulação e está pronto. Depois eu vou mostrar rapidamente aí num console de programação que a Ivanti disponibiliza, né, como que funcionaria essa parte. Deixa eu até mostrar aqui um exemplo de eu vou mostrar depois na parte de modernização com um pouco mais de detalhes também como é a parte de migração e como é a parte modernizada, que seria a terceira etapa. O segundo processo que a Ivanti elencou nas 4 etapas é o processo de otimização, que vai um pouquinho além da simples migração. Então, ela parte da migração, mas através da otimização eu consigo remodelar algumas telas, eu consigo criar algumas funções ou scripts para executar ações, ou consigo criar teclados específicos para telas específicas, né, para teclados numéricos para campos numéricos, ou teclado que eu já programo teclas de função ou coisas específicas, dependendo da tela que eu estou.
fazer surgir ou aparecer os teclados, né? Então esse tipo de coisa é possível fazer para já melhorar a experiência do usuário também, não simplesmente migrar, mas otimizar um pouco os recursos, né? Essa parte de otimização em diante, ela já exige a utilização de uma ferramenta de programação disponibilizada para Ivanti, que eu vou mostrar depois, né? Então, o segundo passo seria a otimização de recursos, telas e coisas do gênero. Terceira etapa seria a modernização. Então, a modernização, como eu comentei para vocês antes, já se pode trazer uma experiência Android para o usuário. Então, como exemplo aqui, vocês podem ver essa tela que está aparecendo à esquerda, ela é a mesma tela que aparece na emulação Telnet, só que transformada para Android. O que seria esse transformada para Android, né? Através do Velocity, que é a ferramenta que se usa, se cria uma casca, né, que roda por cima da emulação Telnet, com uma interface visual diferente. E essa interface visual, aí você pode criar botões novos, criar funções, cores, logotipos, depois eu vou mostrar um pouco mais, né? Mas se pode, né, facilitar muito a vida do operador, né? A gente tem casos práticos aí, ao longo do tempo que foram implementados, em que se obtém ganhos significativos de performance e produtividade dos operadores simplesmente com a modernização. Ele tem menos trabalho em procurar informações, por mais que ele ainda tenha que procurar informações, ler ou digitar, ele tem acesso mais fácil às informações, mais amigável, né? Já é voltado para a questão Android que nós temos hoje, então é mais amigável para o usuário, né? Então, só essa modernização, em muitos casos, já traz benefícios voltados à produtividade e performance. Deixa eu mostrar rapidinho aqui no dispositivo. Vou pegar um projeto que eu tenho aqui já modernizado. Por exemplo, essa é um projeto de testes que nós temos, né? Depois a gente vai disponibilizar, inclusive, esses projetos para vocês terem para demonstrar, ou para utilização, ou para teste, né? Mas esse aqui é um exemplo de um projeto já modernizado, certo? Rodando já no aplicativo Velocity, que é o Velocity, a gente chama de Velocity Client, né? É o aplicativo Velocity que roda diretamente no dispositivo. Então, por exemplo, essa aqui é a tela, né, simplesmente migrada, né? Então, a gente só trouxe do Telnet para o Android. Essa mesma tela é transformada numa interface como essa. Então, ele executa as mesmas funções no mesmo servidor, porém com uma interface gráfica totalmente diferente e modernizada. Inclusive, nessa interface gráfica é possível criar ações como eu comentei, de botões, tabelas, estilos visuais. Vocês podem ver, por exemplo, essa tabela que tem os botões, ela tem uma sombrinha ali, uma borda, né? Então é possível criar arquivos de estilo e utilizar dentro da minha tela modernizada. Eu posso criar interface visual que se alinhe com a identificação visual da empresa que está usando, né? Então, por exemplo, estou usando uma empresa X, eu consigo colocar os logotipos dela, as cores, né? Então, isso, por mais que às vezes possa parecer uma coisa simples, né, traz uma experiência bem diferente para o usuário se sente mais disposto a trabalhar. Vamos ver mais alguns exemplos aí. Vou pegar uma tela um pouco mais detalhada, ó. Por exemplo, essa tela aqui, ó. No Telnet seria uma tela, né, como essa. E dentro do modo nativo, uma tela já um pouco mais amigável, né? A gente consegue trazer as informações de forma mais precisa, mais visual para o usuário. Com integração de imagens, né? Então, tudo isso é possível fazer, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse aqui, inclusive, é um exemplo que eu vou mostrar depois. Tem aplicação de voz já. Então, nós conseguimos criar, né? É basicamente o mesmo projeto, né? Só que já com interface em português, né?
Então é possível criar experiências mais diretas para o usuário. Uma coisa bem interessante do Velocity também é que é possível otimizar, tanto na parte de otimização, na verdade, a parte de otimização em diante, é possível criar funções que otimizem etapas, ou seja, eu consigo avançar etapas ou preencher campos ou coisas do gênero, né, sem ações do usuário, simplesmente com base em programação. Certo? E também em relação ao Velocity, o client aqui que fica rodando no dispositivo, vamos olhar aqui rapidamente já que a gente está passando aqui, né? Ele permite ter uma série de perfis diferentes, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho vários projetos diferentes, né? Esses projetos eu posso, obviamente, programar, né, no minha ferramenta e depois disponibilizar aqui. Eu posso criar perfis diretamente por aqui, né? Então eu posso vir aqui, eu quero fazer uma migração simples Android. Eu venho aqui no meu aplicativo e é obrigatório ter uma senha, tá? Essa senha depois pode ser alterada. Deixa eu até colocar ela aqui só um pouquinho. Criar, por exemplo, um perfil TE. Então, diretamente por aqui eu consigo, né, programar toda a minha migração, né? Se eu vier aqui colocar o nome de perfil, colocar o endereço do host, aí, que seria o servidor, a porta e o tipo de emulação, eu já estou rodando, né, no Android. Então, isso seria a migração simples. Certo? Então, nós podemos ter uma série de perfis. Esses perfis podem ser editados por aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser editar esse perfil aqui, né, eu consigo editar, eu consigo fazer uma comunicação no servidor. Aqui nós temos uma coisa importante no Telnet, no Velocity, até que eu não comentei, mas importante comentar. São dois tipos de projetos que podem ser rodados aqui. Projetos de emulação, que são projetos do Telnet que a gente passa para o Android, e também projetos web, né? Ele também é um browser industrial, né? Então, ele funciona das duas formas. No meu exemplo aqui, por exemplo, eu tenho vários projetos de emulação, e eu tenho projetos aqui, por exemplo, esse aqui, ó, que é um projeto web, né? Então, praticamente todas as ações que eu posso fazer em projetos de emulação, eu consigo fazer em projetos web também. Exceto que projetos web, pela estrutura, né, tem algumas restrições em relação a telas. Então, a gente não consegue ter acesso a telas em projetos web, né, ou pela característica da tecnologia. Mas é possível mesmo assim trabalhar com customizações visuais, inserir informações, inserir funções, né? Então, também é possível manipular informações em páginas web. Essas opções, ele tem dois menus também, né, o console. Ele tem, quando eu estou dentro de um projeto, deixa eu abrir de novo aqui. Deixa eu abrir o outro que é de emulação. Por exemplo, aqui eu estou dentro de um projeto, né? Nós temos 3 opções embaixo na barra, né? Na esquerda é um menu de contexto, onde a gente pode programar as funções, né? Então, aqui eu tenho funções que já estão voltadas para aplicação de voz, né? Mas eu consigo programar funções, voltar, avançar, sair, né? Essas funções podem ser programadas. Isso no menu da esquerda. No centro nós temos a integração de teclados, né? Então, por exemplo, aqui eu já estou utilizando teclados customizados. Então, esse seria um teclado alfanumérico, ó, tenho teclados numéricos, teclados de função, né? Eu posso programar, por exemplo, eu estou numa certa área que eu preciso imprimir, né? Imprimir etiquetas. E eu tenho que escolher entre várias etiquetas. Por exemplo, eu posso programar um teclado para que ele me traga exatamente as impressoras que eu posso selecionar. Ou já traga as opções que eu posso selecionar diretamente, né? Ou no caso, por exemplo, aqui, ó, se eu estou numa tela eu tenho que dar sim ou não, eu já posso criar um teclado só com esses botões aí, não preciso que o usuário procure a tecla S ou alguma coisa do gênero. Então, essa parte de teclados já faz parte da otimização e modernização também.
Depois eu vou mostrar no console que a parte de criar teclados é bem simples, tá? E a gente também já tem uma série de exemplos pré-prontos, podem ser utilizados também. E nesse menu da direita aqui, nesse menu hambúrguer da direita, aí são funções do Velocity mesmo, da sessão que nós estamos acessando, ou se for tiver integração com voz, tem todas as partes de voz, né, de headset, calibração, diagnósticos, né. É possível também, pelo aplicativo Telnet, fazer a captura, Velocity, desculpa, fazer a captura de telas da mesma forma onde que é feito no Windows, né. Então nós podemos gravar uma sequência de telas e depois, né, fazer ações com essas telas. Uma coisa interessante também é que dentro do aplicativo Velocity ele é multi-sessão, ou seja, eu posso ter até 4 sessões abertas ao mesmo tempo, né, conectando em 4 hosts diferentes, e só que eu sempre vou ter uma sessão ativa, né? Então eu posso conectar mais que uma, né? Eu posso adicionar uma sessão aqui, vou abrir essa aqui, por exemplo, ó. Então eu consigo ter 2 sessões rodando ao mesmo tempo, né? E só migrar de uma para outra. Isso tanto para aplicações em emulação de terminal, quanto para aplicações web. Mas o aplicativo esse que roda no celular, ele é bem simples, tá? Ele é basicamente a forma como se executam as funções aí. Não tem muita coisa a fazer nele para o usuário. O usuário simplesmente vai rodar a aplicação, né? E começar a usar. Certo? Mas como é que se programa tudo isso? Tá? Isso é uma coisa muito importante de observar. E que às vezes, falando assim, tem coisas que podem parecer simples de fazer, né? E algumas coisas efetivamente são simples. Mas algumas coisas também, né? Dependendo do tipo de recurso que se deseja usar, elas podem ser mais difíceis ou mais complexas de aplicar.